Um abraço fraterno a todos, inclusive aqueles que eu não cumprimentei na entrada. Que tinha pouca gente a hora que eu estava sentado lá no fundo, agora encheu. Que bom. Mas mesmo assim eu fico muito feliz de retornar a esta casa, que eu vim aqui antes da pandemia. Inclusive até nós estávamos conversando com o Lício. A última vez que eu vim aqui fui convidado pela Marcilene. E a Marcilene parece que desencarnou, né? Então, tenho certeza que ela está lá no alto, nos vendo o que a gente faz de bom e de ruim aqui. Mas a nossa amiga leu uma parte do Evangelho em que fala principalmente sobre o bem-aventurado dos aflitos. E eu vou falar para vocês sobre o despertar espiritual. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês uma maneira que a humanidade chegou ao ponto que está hoje. Sabe-se, ou a gente tem que lembrar, principalmente de milênios anteriores, pelos cálculos dos cientistas e dos estudiosos, o homem está no planeta Terra há 1,5 milhão de anos atrás. 1,5 milhão de anos significa 1.500 milênios. Significa 15.000 séculos. Só para vocês verem a quantidade de tempo que já passou desde que o homem veio na Terra e estava no período do homem das cavernas. E vejam, a hora que ela leu sobre bem-aventos aflitos, vê que o homem tem que sempre ter fé no futuro para que ele possa evoluir. Então, como já passou tanto tempo, vamos pegar uns anos mais perto, baseado no que os estudiosos nos mostraram. Vamos pegar de 10 milênios, ou precisamente 9.600 anos atrás. 1.600 anos atrás, houve no norte do Atlântico a famosa Atlântida, que é um mito ainda para nós. É uma história, não é uma história. Por quê? Porque baseado nos acontecimentos da época, o que já apareceu no Oceano Atlântico, fundamenta a existência da Atlântida. E a Atlântida era um país maravilhoso. E ela era baseado quase que na cultura grega. Só que eles tinham muitos deuses. Olha que interessante. Só que era um mundo maravilhoso, uma tecnologia altíssima, uma sabedoria do povo maravilhoso. Mas ainda eles viviam na condição de muitos deuses. Tinha Deus do fogo, Deus do mar, Deus de tudo. E um dia houve um terremoto que partiu o continente ao meio e afundou no mar e sumiu. Tudo que aparece no mar, de vez em quando os cientistas descobrem, está hoje lá nos museus da Europa. Submergiu e aquela cultura que adorava vários deuses sumiu. Tudo bem, vamos pular mais perto agora. Vamos chegar ao 2º milênio antes de Cristo. Então, a Atlântida foi 10.000 anos antes de Cristo. Vamos pegar o 2º milênio agora. O 2º milênio foi a época da cultura egípcia. E na cultura egípcia, todos nós sabemos que eles adoravam vários deuses também. Existe hoje escritos hieróglifos confirmando a cultura egípcia, que também adoravam vários deuses. Mas por incrível que pareça, foi lá na cultura inglesa
cultura egípcia, me perdoe, que apareceu um tal de um cara chamado Moisés. E esse Moisés trouxe a primeira ideia do Deus único. Porque Moisés nasceu no 2º milênio antes de Cristo e morreu no 1º milênio antes de Cristo. Ele nasceu aproximadamente no ano 1180 e morreu no ano 900, que é o 1º milênio. Porque o milênio antes de Cristo ele vai decrescendo para depois crescer. Vocês já vão entender. Tudo bem, nós sabemos já na história o que houve com a cultura egípcia. Porém, nós entramos no 1º milênio. E Moisés permaneceu no 1º milênio e trouxe a afirmação do único Deus. Tanto que ele subiu, você deve saber a história de Moisés, que ele subiu no Monte Sinai, ficou 40 dias lá e recebeu a placa com as 10 leis de Deus, impressa a cinzel luminoso, de luz que Deus escreveu. Só que, por um acaso do destino, acontece que Moisés desce com a placa, o Monte Sinai, e lá na base do monte estavam todos os judeus reunidos da época que ele tinha fugido do Egito. Mas o que eles estavam fazendo? A maioria estava adorando um ídolo de um bezerro de ouro, que era aquela ala esquerda, não religiosa, mas a ala esquerda que não aceitava o Deus único, que dizia que Moisés está lá no Monte Sinai e nunca mais vai voltar. E ele voltou com as leis. E a hora que viu aquele povo, uma parte do povo adorando esse bezerro, ele jogou as placas no bezerro e diz a história bíblica que as placas bateram no bezerro e abriu-se o solo assim e tragou todos aqueles que estavam adorando. Para acabar realmente com aqueles politeístas. Tudo bem, só que no 1º milênio também houve a chegada através da cultura grega, de um cara maravilhoso chamado Sócrates, que teve depois a sequência através do aluno dele, chamado Platão. Mas Sócrates, nesse 1º milênio, ele era professor da universidade lá da Grécia. E a vida de Sócrates é tão parecida com a vida de Cristo que você acha até incrível. Por quê? A filosofia socratiana é totalmente espírita, é reencarnacionista. E na época que ele viveu na Grécia, ele foi considerado um revolucionário. Por quê? Porque ele dava aulas para os alunos falando do Deus único, falando da reencarnação, falando que o Espírito era eterno. E os juízes, aliás, os pastores se reuniram e entraram com processo judicial contra Sócrates. E Sócrates foi julgado por 516 juízes. 516 juízes. Só que esses juízes, a maioria deles eram pastores, que adoravam outros deuses, adoravam Moisés, mas já tinham outros pensamentos da maneira de ser. E Sócrates já estava modificando não a lei de Moisés, mas a exatidão da lei de Moisés, que eram as leis de Deus. E os 516 juízes julgaram, sentenciaram ele culpado.
preocupado que realmente ele era um revolucionário, que ele não podia permanecer na universidade grega. E foi condenado a tomar cicuta. Ele não foi crucificado que nem Jesus. Ele teve que tomar um veneno, ele se mutilava. Ele tinha que tomar. Tinha um dia lá que ele era obrigado a tomar. E os alunos de Sócrates ficaram desesperados. Mas Sócrates, eu tomo veneno no teu lugar. O Sócrates, larga a mão de ser bobo. Já que eu fui condenado, eu vou servir de exemplo para vocês. Eu vou morrer e vou esperar vocês lá do outro lado. E assim chegou o dia, ele tomou no meio dos alunos e disse: agora eu vou me encontrar com meu Deus e vocês vão se encontrar com a vida. Daí vocês vão ver a filosofia socrática. Tenho certeza que todo mundo já viu. É a introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês abrirem o Evangelho segundo o Espiritismo, o início está lá, a filosofia socrática, que foi o primeiro espírita que apareceu no mundo, falando sobre tudo isso. Tudo bem. Acabou o primeiro milênio, zerou com o nascimento de Jesus. Ali começa a Boa Nova. Boa Nova é o que significa evangelho. A palavra evangelho em grego significa boa nova. Evangelho nunca existiu antes de Cristo, só existiu depois de Cristo. É óbvio que Cristo, que é o maior espírito que veio na face da terra, ele começou o messianato dele com 11, 12 anos, mesmo trabalhando com o pai dele na marcenaria. De vez em quando ele dava uma fugida e ia lá na sinagoga discutir com os pastores da sinagoga. Ensinava a eles sobre tudo, sobre Deus. Os caras achavam uma coisa, como é que podia um menino daquele saber tudo aquilo? Mas o messianato verdadeiro dele começou aos 30 anos. Todos nós sabemos. Dos 30 aos 33. E gozado que ele não escreveu nada. Por que ele não escreveu? Porque Jesus não precisava escrever. Ele dava exemplos através das ações dele. E a hora que ele falava com uma pessoa, ele ensinava com exemplos da vida pessoal de cada pessoa. E ali zerou todos aqueles milênios antigos para começar o milênio novo. E aí veio o primeiro milênio, porque com a chegada de Jesus, realmente forçou a lei do único Deus. A maioria das religiões existentes no mundo acreditam no único Deus. As que não acreditam ou não acreditavam, elas estão sumindo do mapa, porque elas atuam fora das normas da natureza, que são as leis de Deus. Então elas vão sumindo automaticamente. Mas tudo bem. Então veio a Boa Nova no primeiro milênio, preencheu o conhecimento do Espiritismo, da reencarnação, na maioria dos países do nosso planeta, e principalmente nos dar a noção do Espírito eterno que nós somos. É difícil de nós entendermos que nós somos eternos. Eu estava falando com o Ulício que nós somos, bem dizer, quase a mesma idade. A gente não acredita que nossos filhos já estão tudo formados, tudo, e nós estamos chegando no fim da vida. Mas da vida material. A nossa cabeça hoje é mais rica do que 10 anos atrás, do que 20 anos atrás.
Nós estamos construindo aqui na nossa consciência o local para onde nós vamos da nossa morada espiritual. E se nós estamos construindo todo o nosso intelecto, nossa parte moral na nossa consciência, por favor, não construam uma casa com material de segunda. Construam com material de primeira, com conhecimentos que te melhoram a vida, que te melhoram o andamento nessa vida eterna que nós vamos ter. Tudo bem, chegamos no segundo milênio. Todos nós somos do segundo milênio. Todos nós nascemos no segundo milênio. No segundo milênio, já se despertou a ideia espiritual. Já começou a fortificar em todas as culturas o espiritismo. A Igreja Católica hoje, existe um grupo de católicos carismáticos, que nada mais são que espíritas. Espíritas vestidos de católico. A minha mãe era católica fervorosa. Eu fui criado no catolicismo. Eu comecei no espiritismo com 21 anos. Por quê? Porque a minha mãe era católica, mas era médium, mas aquelas médium que pareciam uma antena parabólica. Onde ela andava, ela pegava os espíritos. E não tinha na época quem controlasse ela. O que meu pai fez? Comprou os 5 livros de Kardec e estudou. Eu tenho os livros lá originais de 60 anos atrás, está comigo, tudo sublinhado, o que meu pai deveria fazer com a minha mãe para controlar aqueles faniquitos que davam na minha mãe, que a gente na época não entendia. Para nós era faniquito, mas dava umas retorcidas e tal. E meu pai estudou e meu pai começou a controlar a minha mãe. E dali em diante ele começou a me levar para o espiritismo e nós nos tornamos espíritas, conhecedores do que é, que não existe visagem, que não existe fantasma, que tudo é lei da natureza. E nós precisamos aprender isso. Então tudo isso aconteceu no segundo milênio. Porque vocês sabem que a Terra leva 365 dias em volta do torno do Sol. Cada volta que a Terra dá é um ano. No milênio passado, eu dei 50 voltas em torno do Sol. Nesse milênio, que agora nós já chegamos, eu já dei 23 voltas em torno do Sol. O milênio começou e nós já estamos no 23º ano. Olha como as coisas acontecem rápido. Agora, para nós espíritas, nós temos que estar conscientes que a Terra está mudando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Só que isso é projetado dentro do milênio. Nós temos ainda desse milênio 977 anos para passar. Claro que nós não vamos passar reencarnado. Mas olha que interessante. Em volta da Terra, dizem os cientistas siderais, que existem 30 bilhões de espíritos, encarnados e desencarnados. A Terra atingiu no mês de outubro passado agora, 8 bilhões de encarnados. Então 30 menos 8, tem 22 bilhões de espíritos aí em volta, esperando o nosso lugar para ele assumir. 22 bilhões, hein? Caramba, nós estamos aprendendo nessa encarnação, encarnados, com a cabeça que nós temos, visualizando tudo, e pertencemos a um grupo de 8 bilhões. Por isso, vamos preparar ao máximo essa nossa usina, essa nossa casa mental, para que a hora que
que a gente pular para o grupo dos 22 bilhões, a gente esteja melhor preparado. Porque Jesus falou, a terra, a herança, quem vai herdar a terra são os mansos. Os mansos são aquelas pessoas com mansuetude que aprendeu um monte de coisa boa. Ele é manso, é paciente, é caridoso, é tudo. E nós estamos aqui para aprender isso. E você já imaginou? Então vamos aproveitar enquanto nós estamos nesse grupo menor de 8 bilhões, porque a hora que a gente pular para lá, nós temos que estar preparados para lutar. Para a hora que a gente voltar aqui fazer coisa melhor ainda. Mas daí vamos pensar ainda nesse terceiro milênio que nós estamos. É um ano de uma tecnologia de alta complexidade, da robótica, da chegada de espíritos de alta capacidade espiritual e mental. E nós estamos participando disso. Por quê? Esses espíritos vêm através de nós. Cadê quem que leu aqui? Ah, tá ali, ó. Tem um espírito novo lá na barriga dela. Tem netos meus, netos de vocês, que são espíritos elevados que já vieram, porque podem ver como uma criança hoje é altamente inteligente. Minha neta mais velha tem 26 anos. Ela é formada em odontologia e tal. E meu menorzinho, que é o quinto, tem 1 ano e 10 meses. Se vocês verem o que esse carinha de 1 ano e 10 meses faz, é uma coisa impressionante. É impressionante. Ele olha de você, você fala assim, ele olha com o teu olho fala para ele, ele não fala muita coisa, não precisa falar, ele já entende. Então é essa melhoria que está acontecendo nesse milênio. E daí? As orientações que nós estamos tendo também de outras dimensões. Nós paramos de pensar que nós vivemos somente na terceira dimensão. O que é a terceira dimensão? Altura, largura e espessura. Essa é a terceira dimensão. A quarta dimensão já passa para a espiritual. E a quinta é a hora que a gente vai. Tudo isso nós vamos aprender. E estamos aprendendo. Porque se nós não melhorarmos a nossa capacidade de entendimento, a gente não vai conseguir volitar. Volitar é andar sem carro, sem nada na espiritualidade. E é isso que nós precisamos. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos de uma reforma. Está muito hoje na moda. Você já deve ter ouvido falar que tem um monte de livro sobre reforma íntima. Todo mundo já ouviu. Mas olha que interessante. A nossa língua portuguesa diz que a língua portuguesa, diz os gringos, que é a língua mais difícil de aprender. Por quê? Porque ela tem certas características que só nós sabemos. Por exemplo, o sufixo re. Você viu que eu falei reforma? O RE. No português, se você colocar em todas as palavras que aceitam o re, significa fazer de novo ou repetir. Olha, por exemplo, reciclando, reformando, renovando, reenergizando, reestruturando, religando. Tudo que você colocar o re significa fazer a segunda vez. Agora, convenhamos. Toda hora que a gente quer fazer a segunda vez, o homem, o ser humano em si, tem pavor de reforma e de mudança. Vamos falar de mudança. Por exemplo, se vocês vão mudar de casa, como a gente fica preocupado, né? Meu Deus, eu vou mudar de casa, eu vou chamar o compadre para me ajudar as caixas, a comadre para encaixotar. Meu Deus, o quê? Porque você não sabe o que vai fazer lá na outra casa. Então a preocupação nos faz
nos faz reestruturar por dentro. E essa reforma nós precisamos fazer dentro de nós. Porque, graças a Deus, nós já acreditamos em um único Deus. Graças a Deus. Mas faltando só um pouquinho que eu deixei passar. Como a quantidade de espíritos desses 30 bilhões que estão na Terra, dizem os cientistas siderais que vão permanecer na Terra mesmo daqui talvez no 4º milênio, só 1/3. 1/3 de 30 bilhões é quanto? 10 bilhões. Será que nós vamos estar no meio? Vai depender de nós. Não é, Rosa? Vai depender da Rosa e Cravo, né? Então vai depender de nós. Se nós não melhorarmos, nós estamos fritos. Então nós chegamos à conclusão que a gente está fazendo tudo isso. E nós, por mais que a gente queira, a gente é materialista. E olha, e por incrível que pareça, nada que nós temos nos pertence. Nós não somos dono absolutamente de nada. Não somos dono da nossa esposa, do nosso marido, do nosso filho, do nosso carro, da nossa roupa, de nada. Nós não somos dono. Tudo que está vindo na nossa mão é por aluguel. Para nós melhorarmos. Para nós passar por aqui. A minha passagem até agora, até eu falando, eu e o Lício vamos fazer uma petição lá para cima para dar uma prorrogação para nós. A vida aqui é muito boa. Desde que você faça a boa. Senão, se você não quiser fazer boa, ela se torna ruim. A maneira que você quiser. Então, mas o que sobra para nós? Qual é a única riqueza que nós temos? O nosso interior. O que nós adquirimos para nós, que ninguém pode tirar de nós, ninguém pode nos roubar. Aquilo que você aprende, que você sente, que você reúne dentro de você. Às vezes eu penso, caramba, muitas das vezes, eu falando assim, às vezes você pensando, se aquele cara de cabeça branca lá na frente, deve ser um anjinho. Olha, eu não sou anjo coisa nenhuma. Se vocês soubessem, tudo que eu falo aqui, eu falo principalmente para mim, para que entre também dentro de mim, porque muitas das coisas e defeitos que eu tenho, eu estou aprimorando agora. Eu fiz um monte de burrada na minha vida, mas hoje eu estou procurando fazer o melhor possível, porque Jesus mesmo disse que cada coisinha boa que você faz, você apaga uma coisa ruim que você fez. E eu mesmo com cabeça branca, eu estou procurando uma borracha desse tamanho para apagar tudo o que eu fiz. E é o que eu desejo para vocês também. Então essa decisão, ela representa o que temos de mais importante. Então, qual é a escolha que realmente, internamente, a vida, o bem, a inveja, a destruição, o ódio, a insegurança, a negação? Será que, o que nós vamos escolher? Nós temos que procurar realmente a mudar. Então precisamos mudar e vamos pensar assim, por exemplo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, o ódio, a raiva, a vingança, a maledicência. Temos que tirar isso de nós. Então, eu vou só aproveitar para nós exercitar algumas reflexões aqui, umas dicas que um cara maravilhoso deixou para nós. O legado dele é maravilhoso para nós, é do Chico Xavier. Então, são as ações e intenções mentais que podem nos auxiliar no dia a dia, no caminho da nossa evolução espiritual e moral. Porque, pessoal, Kardec nos falou. Primeira lei
amai-vos uns aos outros. Segunda lei, instruí-vos. A hora que ele falou instruí-vos, não é somente para a gente ler livro espírita, não é. É ler tudo aquilo que aumente nossa capacidade intelectual. A inteligência, só para vocês terem um termo simples, a inteligência é o combustível do espírito. Quanto mais inteligente você for, mais condições você tem de escolha para melhorar a tua parte moral. Se você não quer mudar moralmente, é porque a tua inteligência escolheu e não melhorar. Mas vamos para essas reflexões que eu acho maravilhosas e vamos comentar uma por uma. Porque o Osmar aqui me falou que eu posso falar até meia-noite, não tem problema, né? Serve jantar aqui? Não? Então vamos lá. Uma das primeiras coisas que Chico Xavier falou. Execute alegremente as próprias obrigações. Quais são as nossas obrigações? É o nosso trabalho. Caramba, vá fazer teu trabalho ranzinza, chateado, brigando com a mulher, para você ver como não dá certo. Então, procure estar sempre alegre. Eu sou um cara extrovertido, barbaridade. Eu de manhã, eu gosto principalmente de trabalhar de manhã. De manhã, eu levanto cantando, tudo totalmente diferente da minha mulher, que minha mulher levanta ranzinza. Mas ela pega, que nem morcego, ela pega no tranco, né? Depois melhora. Mas eu não. E isso ajuda. Por quê? Eu já saio, faço café, levo uma xicrinha de café para a mulher. Está me acordando, mas daí ela vê o café, já começa a sorrir. Coisa mais gostosa do mundo. Então, vamos fazer nossas obrigações alegremente. Segundo, silenciar diante da ofensa. Como é difícil. Vou até dar um exemplo particular que eu sofri a semana passada, para vocês verem como eu sou igual a todos vocês. Nós estávamos vindo de São Paulo, eu e minha esposa, e apanhamos um avião lá que sai às 11 horas da noite lá e chega quase 1h da manhã aqui, meia-noite e meia aqui. Então entramos no avião, tudo. Daqui a pouco o piloto fala: senhores passageiros, por favor, manterem a cadeira na vertical até nós arremessarmos, depois vocês podem fazer à vontade. Tá bom. Senti o avião subindo. A hora que o avião planeou lá, eu fui baixar a minha poltrona. A hora que eu baixei a minha poltrona, recebi um socão assim. E cabeça branca geralmente não levanta no banco não, porque não pode, até levantar dói, né? Então eu pedi para a Rosane, dá uma olhadinha para mim. Ela disse que tinha uma senhora, uma jamaicana, que tinha deitado a mesinha de trás do meu banco, e estava deitado, devia estar dormindo. Mas aquilo na hora assim, me deu uma raiva. Disse, caramba, minha deitada, dormindo e me empurrando. Me senti ofendido, cara. Eu vou apertar o botão e eu pensei comigo. Mas eu disse, calma, Milton, caramba, para que pensar nisso? Se a mulher está fazendo, talvez ela não esteja se sentindo bem. E fui eu me convencendo a não fazer aquilo. E isso demorou. Bom, imagine num voo que dá 40 minutos de lá de Londrina, de São Paulo aqui. Daí eu fiquei, cara, fui acalmando o coração e não empurrei. Daí, dali uns 15 minutos, apertei o botão, fui devagarzinho. Você viu, amigo? Não precisou você dar um soquetão na mulher. Então vocês vejam como a cabeça da gente, às vezes uma coisinha tão simples, faz com que a gente se ofenda. A gente é um ofendido do dia. Então nós precisamos amenizar a nossa cabeça. Eu, graças a Deus, consegui amenizar aquela hora. Segundo, esquecer o favor, aliás, terceiro, esquecer o favor prestado.
Quantas vezes a gente ajuda nosso próximo e às vezes a gente fica até cobrando dele. Vamos esquecer. Nós fizemos um favor. Isso o Chico Xavier está falando, hein? Vamos esquecer. Então vocês imaginem quantos favores aquele homem fez e não cobrou de ninguém. Quarto, exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Eu acho maravilhosa essa frase que Chico falou. Veja bem, exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. E por quê? Você imagine na posição que estava o Chico. Os amigos que estavam nele, que puxavam o saco dele. Só imagine. Fora os outros que ele dava aquelas cartas psicografadas e tudo. Então, ele mesmo se preparou e disse, não, vou deixar que meu amigo faça comigo o que ele quiser. Porque na condição que ele estava, ele não podia fazer mais que aquilo. E todos nós fazemos o que está ao nosso alcance. Nós não conseguimos fazer mais do que mais do que a gente pode. Não conseguimos. Mas é uma coisa bacana. Quinto, emudecer a nossa agressividade. Todo mundo é motorista aqui. Ande no trânsito e um cara fecha você na frente. Você tira a cabeça para fora e grita, eu sou espírita. Vocês gritam isso? Dá vontade de arrancar o câmbio e jogar na cabeça do cara. E às vezes o cara está levando a mãe no hospital, levando alguém para ganhar neném, indo tomar injeção. O cara não vai nos fechar também só porque queria fechar. Então essa agressividade é pela inferioridade que nós temos ainda. Se nós acreditamos num único Deus, pertencemos a esse mundo, nós temos que mudar isso aí. Sexta, não condenar as opiniões que divergem da nossa. Será que nós aceitamos? Estamos aceitando aquelas ideias que divergem da nossa? E eu estou fazendo esforço. Eu estou 47 anos com a minha mulher, com a mesma mulher. De vez em quando, ela não aceita minhas ideias. Mas eu estou com ela. Estou conseguindo sobreviver. Então eu acho que é uma das coisas que nós temos que melhorar. Essa aqui, essa sétima, eu acho que o Chico Xavier fez na época que não tinha o WhatsApp. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Ele morreu antes do WhatsApp. Vamos falar a verdade. É óbvio que nós vivemos o dia todo no nosso celular. Mesmo amigos nossos, não mandam de vez em quando umas coisas maliciosas, desnecessárias no nosso celular. Vamos ser nós, os limpadores dessa malícia. Vamos ser nós. Olha, eu não gosto de coisas assim. Fala, tem que falar para o amigo. Por que você fala? Como é que você fala para o teu inimigo e não fala para o teu amigo? E teu inimigo é que vai te mostrar realmente quando você está errado. Teu amigo não vai te mostrar. Então vamos ser os portadores de acabar com a malícia, com essas coisas desnecessárias que vem no nosso celular hoje, que é a nossa conversa diária. Treinar a paciência constante. Olha, eu juro para vocês, eu venho aqui, estou fazendo isso aqui, eu estudei, eu li um monte de livro para estar falando aqui. E estou falando principalmente para mim. Eu não consigo ser paciencioso. Qualquer coisinha, o meu estupinho é desse tamanho. Eu preciso aprender uma inferioridade que eu não sei se eu vou conseguir nessa encarnação. É a paciência.
E é aí que Jesus está nos dando o maior exemplo. A terra vai ser a herança dos pacienciosos, dos que são mansos, da mansuetude, aquela coisa gostosa. Mas o que fazer? Eu estou a caminho. Não dizer mal de ninguém. Esse dizer mal de ninguém é a tal da maledicência. A maledicência, dizem os espíritos, que a coisa que mais enegrece o nosso espírito é a maledicência. Porque maledicência não é você somente falar. Você pensou sobre a pessoa, até aquele cara lá, dá uma olhadinha, aquele cara tem uma cara de ladrão. E você nem conhece o cara. Não é? Ou a pessoa chegar e fazer fofoca. Daí tem a história, então, do Chico Xavier. Você já deve ter ouvido que ele sentava embaixo de um pé de abacate e contava a história. E um dia Chico Xavier chegou lá e disse assim: hoje eu vou contar para vocês uma história de um cara que eu leio maravilhoso sobre maledicência. E um dia chegou um amigo muito importante do Sócrates e falou para o Sócrates: Sócrates, no ouvido do Sócrates, eu tenho um negócio aqui para te falar muito importante. Por favor, me dê atenção. E o Sócrates olhou para ele e disse assim: mas por que todo esse segredo? Essa coisa que você vai me contar, você já passou pelos 3 crivos? 3 crivos? Mas que 3 crivos? Não. Você quer ver? Eu vou te explicar. Primeira coisa, os 3 crivos são os seguintes. O primeiro crivo: o que você vai me contar é verdade? Você tem certeza que é verdade? O cara diz assim: bem, eu não sei. Bem, tá bom então. Se você não sabe, então vamos passar pelo segundo crivo. O segundo crivo: essa coisa que você vai me contar é uma coisa boa? É uma coisa que afeta o coração da gente? Não. Bem, tudo bem. Então vamos passar pelo terceiro crivo. Essa coisa que você vai me contar, essa fofoca que você vai me contar, é útil para nós dois? O cara olhou para o Sócrates e disse assim: sinceramente, Sócrates, eu acho que não. Viu, meu amigo? Você não precisa nem me contar. Porque se você vai me contar, vai ser problema para nós dois. Então veja o que a maledicência pode causar. E o Chico Xavier contando isso embaixo de um pé de abacate. Para que realmente a maledicência saia da nossa cabeça e do nosso pensamento. Agora que veio a história do Chico, mas era outra que eu tinha aqui, eu contei essa. Então, vamos chegar à conclusão, porque estamos chegando na meia-noite. Então, feitas essas considerações, é lícito de nós concluirmos que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana. Eu acho que todos concordam. Com relação à cor, à raça, credo, sexo, o espiritismo ele não liga nada. Esse negócio de gênero, vamos esquecer. Então eu acho que cabe a nós espíritas o dever de cooperar no progresso do nosso próximo. Nós fazendo com que o nosso próximo melhore, tirando a nossa venda. Que olha, pessoal, todos nós pensamos que o próximo necessitado é aquele que ia sempre na casa da sopa, é aquele que precisa da Bolsa Família, de uma cesta básica, ou está no sinaleiro. Essas pessoas nós temos que obrigatoriamente ajudar. Mas o nosso verdadeiro próximo é aquele que está próximo de nós, dentro da nossa família. Nós viemos numa família
consanguínea para nós aprendermos juntos. Você não vá pensar que o filho veio por acaso para você, ou você casou por acaso com a tua mulher. Não é. Tudo já é programado. Nós mesmos programamos isso. Será? Ou quanto tempo faz que você não diz para o teu filho, eu te amo? Ou para a tua mulher? Eu até dei risada. Quando chegamos de São Paulo, eu e a Rosana, tomamos água, deitamos. A hora que deitamos, eu chamo ela de Zã. Eu disse, Zã, ela, que? Posso te dizer uma coisa? Eu sei que você vai me dizer que me ama. A minha mulher me disse isso. Por quê? Porque eu tenho o costume de dizer para ela. Nós dois não somos espíritos muito afins, mas estamos 47 anos juntos. Então o nosso próximo que nós temos que ajudar, para daí ajudar a humanidade, é os nossos familiares. A partir do momento que você ajudou todo mundo ali, você está livre para ajudar os demais. Procure viajar para onde vocês quiserem. Fique 1 mês, 2 meses fora, para vocês verem a vontade que dá de vocês voltarem para onde vocês estavam, que é o lugar da família. Então esse chamego, esse imã do nosso próximo nos chamando, é que nos traz a melhora espiritual. Minha mãe, 93 anos, faz 2 meses que ela desencarnou. Com 93 anos, era um passarinho, a coisa mais linda do mundo. Eu era a conexão dela com o restante que já tinha ido. E agora, lá então, toda noite eu faço oração por ela e por toda a família. E isso me dá força e vem para mim tudo que eu mereço para eu ajudar os outros que eu desconheço. Mas daí, meus amigos, para nós cooperarmos tudo, nós temos que exercer a caridade. E para nós exercer a caridade, vamos exercer da maneira que Jesus entendia. Olha que coisa mais linda, como é que Jesus entendia o que era a caridade. Caridade para ele é benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Vamos começar pela benevolência. Será que nós somos bons para todos? Nós temos que ser bons para todos. É difícil? Claro que é. Tem uns caras que vão pisar no teu carro. Tem umas pessoas que vão te dar soco. Tem pessoas que vão roubar de você. Mas você tem que ser benevolente. Fizeram isso com Jesus e mataram ele e ainda pediu perdão pelos caras que roubaram ele. Daí vem a indulgência pelas imperfeições alheias. A indulgência, o que é a indulgência? É a aceitação do erro do outro. Você vê o outro errar, você... esse tontão está errando. Vamos ajudar ele no erro, para que ele acerte. E isso se chama indulgência para com o erro dos outros. E o último, então, perdão das ofensas. Caramba, o José me ofendeu. Eu vou ficar sempre com aquela ofensa no meu coração, porque não vá pensar que ofensa a gente esquece. Não esquece. Ofensa a gente aceita. A ver a pessoa que te ofendeu, que ela não mais te ofende. Ela não tem mais poder de te ofender. Isso é perdoar a ofensa. Porque você esqueceu a ofensa, você não esquece. Você aceita que aquela pessoa fez aquilo, mas não vai mais fazer. Eu fico feliz de estar aqui. Vocês podem crer que vocês devem sentir que eu estou jogando o meu coração para vocês. Por quê? Porque eu faço isso para mim. Eu estou tentando melhorar esse terno carnal que eu tenho.
E estou conseguindo. Porque eu era um caca. O que eu já fiz de errado nessa vida, vocês não imaginam. Mas hoje eu não faço mais. Hoje eu procuro fazer tudo certinho, tudo bonitinho. Para quê? Para que essa minha casa mental que eu estou construindo aqui, ela fique brilhando. Que é um dos mundos que Deus vai me fornecer a hora que eu for. E eu espero que o que eu tenha falado aqui tenha sido uma sementinha no coração de cada um de vocês. Vocês levem para casa isso aí. Pegue junto essa energia maravilhosa que tem esse ambiente. Sinceramente, Osmar, aqui, a gente sente. Eu sinto essa energia aqui, ó. Eu estou suando, não é de nervoso. É da energia que eu estou recebendo de vocês. Vocês estão me jogando toda essa energia através do olhar de vocês. Eu agradeço de coração. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.